Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 a 17, é o texto de hoje, e nós vamos meditar nele. Texto curto, mas ele serve para a nossa edificação. Entretanto, diz o apóstolo Paulo, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu esta eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda obra, em toda boa obra e boa palavra. Amém. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos ao Senhor por todas as bênçãos. Somos gratos ao Senhor por esta oportunidade de ministrarmos, de sermos ministrados pelo Teu Santo Espírito nesta hora, para que verdadeiramente a Tua palavra ache lugar e penetre e transforme o nosso coração. Nós louvamos o Teu nome porque esta função do Teu Santo Espírito de iluminar as nossas mentes é exclusiva dele, e nós não podemos compreender nada da Tua palavra se não estivermos debaixo da iluminação do Teu Santo Espírito. Portanto, fala ao nosso coração, ilumina-nos a mente para que todos nós compreendamos aquilo que é verdadeiramente a vontade perfeita do Senhor. Agradecemos pelas vidas das pessoas que já estão conosco e pedimos ao Senhor que cada uma delas possa experimentar a mesma disposição mental de servir ao Senhor, de entregar-se totalmente ao Senhor, de servir aos que circundam a cada um nas suas casas, no seu trabalho, nos seus relacionamentos com outras pessoas. Nós reconhecemos que somos instrumentos do Senhor apenas neste mundo para levar a Tua palavra. Ajuda-nos, protege a nossa vida de todo mal. Nós oramos neste momento também pela paz mundial, pela paz em Israel, pela paz em Jerusalém. A Tua palavra nos ensina a orar pela paz do Teu povo judeu, e nós te rogamos que o Senhor, por misericórdia, atue ali para acabar com aquele conflito. Abençoa, Senhor Deus, no nosso país, que também passa por situação tão grave. Abençoa, cuida, protege de todo mal aqueles que te temem, aqueles que andam na tua presença. Nós oramos agradecendo todas as tuas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, nós estamos diante da palavra do Senhor, né? Em 2 Tessalonicenses, uma carta especial que Paulo, juntamente com Silvano, né, ou Silas e Timóteo, escreveram aos crentes de Tessalônica, e possivelmente tenha sido esta carta o primeiro escrito inspirado do Novo Testamento. O primeiro escrito que foi colecionado como Novo Testamento,
E esta carta já escrita aos crentes lá daquela cidade da Tessalônica, mas que servia também aos crentes de toda a região da Macedônia. Então, essa carta tem um significado especial, porque ela foi escrita pelo apóstolo Paulo para elucidar situações complicadas na mente de alguns irmãos, na mente de algumas pessoas da igreja de Tessalônica. E Paulo queria colocar em ordem ali os seus ensinos sobre a vinda do Senhor. Havia ali alguns ensinos sobre a vinda de Cristo que não eram de acordo com aquilo que Paulo tinha ensinado, com aquilo que Paulo tinha deixado ali naquela localidade, quando ele passou ali. Então, alguém avisou ao apóstolo sobre essas questões e ele, então, escreveu esta carta aos irmãos. Por causa de uma compreensão inadequada, né, alguns entendiam que o dia do Senhor já, já havia chegado. Então, alguns irmãos ali de Tessalônica, compreendendo inadequadamente aquilo que Paulo tinha ensinado, eles achavam que o dia do Senhor já tinha chegado. Por quê? Porque Paulo disse que o dia do Senhor, Paulo ensinou a eles que o dia do Senhor era um dia de tribulação, um dia de sofrimento, um dia de angústia, um dia de juízo de Deus, conforme o Novo Testamento, o Velho Testamento nos ensina, de juízo de Deus sobre as nações, sobre Israel rebelde, sobre Satanás. Então, essa situação era uma situação presente ali em Tessalônica, naquele momento. Por quê? Porque havia muita perseguição, havia muito tormento, havia muito sofrimento ali em Tessalônica. Então, todos imaginaram, se é uma situação de tormento, de sofrimento, então esse dia do Senhor já começou. Então, nós já estamos no dia do Senhor, segundo o entendimento daqueles irmãos. E, conforme Jeremias nos ensina, esse dia do Senhor é um dia terrível. Jeremias diz assim: ah, que grande é aquele dia. Quando ele está falando daquele dia, ele está se referindo ao dia do Senhor. Não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. O que é angústia para Jacó? Sofrimento grande, dor, padecimento intenso, angústia para Jacó. Jacó é Israel, né? Ele, porém, será livre dela, ou seja, Jacó será livre desse período, não porque vai deixar de passar pelo período, mas porque vai ser livre no período, né? É o próprio Deus quem vai livrar Jacó desse período. Naquele dia, Jeremias continua dizendo: diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o jugo de sobre o pescoço de Jacó e quebrarei os teus canvis. Nunca mais estrangeiros farão desse escravo, desse povo. Que esse povo servirá ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. Aqui está falando de Davi, seu rei, possivelmente, na maioria dos estudiosos do assunto, e tem visto Davi aqui como uma pessoa ressuscitada no reino milenar. Mas
Paulo, então, está dizendo que esse tempo de sofrimento, de angústia, ele está dizendo, vai dizer a essa igreja que esse tempo não começou ainda, que ainda não apareceu esse tempo. E então essa compreensão errada fez com que aqueles crentes entendessem o dia do Senhor já começou. Aliás, hoje a mesma compreensão tem sido divulgada em muitos lugares, especialmente na internet, em que as pessoas dizem que nós já estamos no período tribulacional, período de juízo, período de angústia de Jacó, que o período da tribulação também é chamado, é conhecido como angústia de Jacó, como nós lemos agora em Jeremias. Mas não é isso que Paulo ensinou aos Tessalonicenses. Então, essa compreensão errada, inadequada, levou-os a imaginar isso. Estamos na tribulação. Tem muita gente boa, até, dizendo que estamos na tribulação. Paulo, nós vimos na semana passada, demonstra categoricamente que nós não estamos na tribulação, porque ela não pode ocorrer, ela não vai ocorrer, a tribulação só vai começar com determinadas características que são bem nítidas. Nós estamos passando por tribulações e sofrimentos, mas não o período tribulacional propriamente dito. Nós estamos passando pelas aflições inerentes ao fato de estarmos presentes neste mundo caído e inerentes ao fato da nossa condição humana. Isso, o mal está presente no mundo, desde Adão e Eva. Se fosse assim, então, desde Adão e Eva está ocorrendo tribulação. Mas não é verdadeira essa posição. Paulo diz que, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, né? Ele está operando. O mistério da iniquidade já está operando desde sempre. Mas ainda não é aquele mistério da iniquidade da grande tribulação. Na grande tribulação, ou na tribulação, como queiram, isso será manifesto de uma maneira exacerbada, de uma maneira exponencial. Então, Paulo diz que, com efeito, esse ministério já está operando, somente aguarda para se manifestar plenamente que aquele que o detém seja afastado. E nós vimos na semana passada quem é que detém o aparecimento do anticristo e o início da tribulação. E nós vimos na semana passada que a igreja, que é o Espírito Santo habitando a igreja fiel, sempre nós temos que levar em consideração isso. Existe uma igreja apóstata, existe uma igreja evangélica, inclusive, um cristianismo apóstata, um cristianismo que adora a si mesmo, um cristianismo que tem a sua própria Bíblia, um cristianismo que lê a Bíblia de uma maneira não correta, de uma maneira transviada. Existe um cristianismo que não tem compromisso com a verdade nem com Deus. Esse cristianismo é que Paulo chama de apóstata. A apostasia é da igreja. Quem pode apostatar é a igreja. O mal vai proliferar, o mal está progredindo do lado de fora e do lado de dentro da igreja. Então, Paulo diz que somente o Espírito Santo habitando a igreja fiel, a igreja verdadeira, é que, quando for tirada daqui, porque só será tirada daqui a igreja fiel, não é? Então, o arrebatamento da igreja servirá exatamente para quê? Para demonstrar qual é a igreja fiel. Quem vai ficar
é a igreja apóstata, né? A igreja apóstata vai permanecer aqui. A que vai ser arrebatada é a igreja fiel, a igreja daqueles que estão inscritos no livro da vida. E Paulo ensinou isso na primeira carta aos Tessalonicenses, mostrando que a primeira fase vai ser o encontro com Jesus nos ares. Vai ser o encontro com Jesus nos ares. É um fato invisível. Né? O arrebatamento da igreja é invisível, ele é visível exclusivamente para os crentes. Ele é visível somente para os crentes. Então, os mortos ressuscitarão primeiro e os crentes serão transformados imediatamente após a ressurreição dos mortos. E seremos trasladados daqui para as nuvens para encontrar o Senhor nos ares. Está nítido, escrito na primeira carta aos Tessalonicenses. Então, o nosso encontro será com Jesus nos ares. E isso será, então, maravilhoso demais, porque será a marca também do período tribulacional, porque tirada a igreja daqui, o Espírito Santo não terá mais ação restringidora. Quem restringe o mal nesse mundo? Irmãos, o mundo só não está pior porque o Espírito Santo está neste mundo, habitando a igreja verdadeira. Então, essa ação restringidora da igreja do Senhor Jesus Cristo é uma ação que vai ser exercida até o arrebatamento. No arrebatamento, o Espírito Santo não deixa de estar presente em todo mundo, porque ele é onipresente, mas ele não exercerá esta ação restringidora do mal. O mal terá livre... o mal terá livre agência, né? E nós teremos, então, aí o mal como a própria palavra nos define, ele será um mal terrível. Como disse Jeremias, dia de angústia, tal qual nunca houve nem jamais haverá. E corrobora com as palavras de Jesus em Mateus 24, quando ele diz também que se aquele dia não fosse reduzido, se não fosse limitado, ninguém sobreviveria, né? Então, Jesus está falando ali, em Mateus 24, para os judeus. Notem que Jesus falou para os discípulos, e falando sobre o povo dele, sobre o povo de Israel. Então, esta situação é uma situação que estava presente na primeira carta e na segunda carta. E contrastando com a segunda vinda. Arrebatamento é uma coisa, segunda vinda é outra. Por quê? Porque na segunda vinda será o tempo de interferência de Jesus voltando do céu com seus santos, incluindo aqueles que são crentes, que foram arrebatados ou ressuscitados, e que nós estaremos, eu creio que nós que estamos estudando isso aqui, estaremos todos juntos com Jesus. Então, nós estaremos retornando do céu com Jesus e retornando com seus exércitos e interferindo na vida física de Israel. Israel estará, nesta época da segunda vinda, cercado por todos os lados pelos que querem destruir Israel. Alguém me perguntou hoje, ontem, aliás, por que essa guerra contra Israel? Só uma razão, as outras são todas secundárias. Destruição total de Israel. Por quê, irmãos? Porque se Israel for destruído,
as profecias que faltam para ser cumpridas, inclusive a profecia do anjo para Maria, que ele reinará sobre a casa de Jacó e o seu reino não terá fim, não pode ser cumprido. Então, Satanás tenta todas as maneiras de destruir Israel. Para quê? Para que não haja cumprimento das profecias de Deus sobre Israel e Deus passe por mentiroso. Deus passe por mentiroso. Satanás é o pai da mentira, mas ele quer transferir esse título para Deus. Então, ele quer demonstrar que Deus também mente, né? Então, ele vai tentar de todas as maneiras e conseguir reunir todas as nações contra Israel, e ele estará cercado. Nesse dia, então, Jesus, o povo de Israel só tem uma saída nesse dia, né? No final desses 7 anos de tribulação, sofrimento, angústia, etc. Olhar para Jesus. Então, Jesus estará vindo interferir na batalha do Armagedon contra esta situação e vai ser visto por todos os olhos, todo olho verá, diz o profeta Zacarias. E então ele vai interferir. Quem quiser ter uma noção clara do que vai acontecer, dê uma lidinha no capítulo 19 de Apocalipse. Que o capítulo 19 de Apocalipse mostra exatamente esse fato, né? Que Jesus voltando e nesta circunstância, atuando de maneira a destruir com a vara, a vara da sua boca e com o sopro da sua boca, o ímpio, né? Destruir o próprio Satanás. Então, eu vou até me permitir dar uma olhadinha nesse texto aqui. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Essa é a descrição clara de Jesus, né? Cavaleiro num cavalo branco, que se chama Rei e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Capítulo 1 de Apocalipse mostra isso, né? Seus olhos são como chama de fogo e na sua cabeça há muitos diademas, coroa de rei. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo, um nome precioso, né? Que é o nome de Jesus. Está vestido com um manto tinto de sangue. Olha as vestimentas de Jesus. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. Se alguém tinha alguma dúvida até agora ela acaba, né? Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E seguiam Jesus os exércitos que há no céu. Quem são? Vamos ver quem são esses exércitos do céu. Eles seguiam Jesus montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, né? Linho finíssimo. O que é essas vestiduras de linho finíssimo e resplandecente? Há um versículo no capítulo 19, o número 8, que diz assim: porque foi-lhe dado vestir-se de linho fino e resplandecente, porque o linho finíssimo são os atos de justiça ou as vestimentas dos santos, né? Então, seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Que nações? As nações que estão ao redor de Jerusalém prontas para destruí-la. E ele mesmo as regerá
com cetro de ferro. Salmo 2, né, fala disso. E, pessoalmente, pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aqui é uma linguagem figurada, né, uma metafórica sobre Jesus exercendo o poder de derramar a ira de Deus sobre essas nações. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito. Qual nome? Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, vi um anjo aí, vai falar na sequência, isso aqui é o capítulo 19 de Apocalipse, que deve ser lido, né, a partir do versículo 11, é o que eu estava lendo. Então, depois vai mostrar aqui o que o anjo vai fazer, reunindo todas as mulheres, reunindo todas as pessoas que compõem esses povos que estão amotinados contra Jerusalém, num determinado lugar, e a besta, os reis da terra, com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então, essa guerra é a guerra final. A besta foi aprisionada, o falso profeta foi aprisionado, e os sinais feitos diante da besta, que seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores de sua imagem, e eles foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que sai da boca daquele que estava montado no cavalo branco, que é Jesus. E todas as aves do céu se fartaram das suas carnes. Segundo a profecia de Ezequiel e a profecia de Isaías, Jeremias, vai haver, Zacarias também fala, vai haver morte nessa batalha do Armagedon, que vai encher o vale de Josafá, lá na Palestina. E as aves comerão carnes daqueles que morreram ali no período final da tribulação por 7 meses. Então, o texto, que ainda não havia Apocalipse escrito, Paulo teve que ensinar isso aos Tessalonicenses de uma maneira completa para que eles pudessem entender que o dia do Senhor ainda não começou. Mas começou hoje? Será que nós estamos no dia do Senhor? Resposta curta e grossa: não. Por quê? Porque ainda não se revelou. Nós estamos num período de apostasia, sim, mas ainda não é o final da apostasia. Vai haver mais apostasia do que está havendo hoje. E porque não se manifestou ainda o homem da iniquidade, o filho da perdição. Porque ele só vai se manifestar depois que a igreja for tirada daqui no período do arrebatamento. Certo? Então, isso é o que o texto bíblico, examinado com cuidado, nos mostra. Paulo, então, está explicando detalhadamente essa situação para os crentes de Tessalônica. E ele está dizendo que ainda não foi chegado esse dia, e, portanto, muitos crentes. Lá em Tessalônica havia muita gente que pensava que os crentes tinham perdido a ressurreição, porque eles já estavam agora no dia da ira de Deus, né? Porque o dia da tribulação é o dia da ira de Deus, demonstração da ira de Deus sobre as nações, sobre Israel rebelde e sobre Satanás e seus exércitos. Paulo demonstra que não é assim que acontece, que o dia do Senhor só acontecerá depois da apostasia e depois que for manifestado o homem da iniquidade, esse homem que é chamado também o filho da perdição, que se manifesta no poder de Satanás. Nós vimos isso na semana passada. As características desse homem, vamos repetir isso aqui.
as características desse homem. Quais as características desse homem da perdição? Já há um retrato dele aqui na carta, né? Aí tem muita gente que vem e começa a enxergar esse homem da perdição em muita gente, né? Tem uns que falam que até o Lula é esse homem da perdição. Suas características principais. Primeiro, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, que é objeto de culto. Então, tudo que se refere a Deus, ele vai ser contra, tudo que é objeto de culto na nossa relação com Deus, ele será contra, né? Segundo, ele vai se assentar no santuário de Deus. Ele vai se assentar no santuário de Deus. Ele vai ocupar o lugar que é de Deus. Qual santuário? O santuário em Jerusalém. O santuário que será reconstruído pelos judeus. Os judeus já estão em fase de reconstrução desse santuário. Os estudiosos dizem, inclusive, que esse santuário já está pronto, em pré-moldados, e coisas já semi-prontas, e que só falta montar esse santuário. Ele vai ostentar-se, exigir culto, como se fosse o próprio Deus. Ele quererá ser adorado como Deus é adorado. Nós sabemos que quem deseja isso é Satanás, né? Dos aspectos da tentação de Jesus no deserto foi, né, que ele daria todos os reinos do mundo a Jesus se Jesus prostrasse diante dele e o adorasse. Ele é um famigerado, ele quer ser adorado como Deus, né? Então, ele ostenta-se como Deus e está desejando ser adorado como Deus. Está sendo detido por quê? Pela presença restringidora do Espírito Santo na igreja. Nós já falamos sobre isso. O mistério da iniquidade já está presente no mundo, isso é claro. João já dizia isso na sua carta, né? Já há muitos anticristos. Ele não estava dizendo que o anticristo já estaria no mundo, mas ele estava dizendo que havia muita gente que estava operando como se fosse, operando, fazendo as coisas próprias do anticristo, dos adversários do evangelho. Seu mistério, ele será manifestado quando for afastado o que o detém. O que é o que o detém? Nós já vimos que o que o detém é o Espírito Santo habitando a igreja fiel. Ele será revelado, mas será morto com o sopro da boca do Senhor Jesus Cristo. Nós acabamos de ver isso nessa leitura rápida que foi feita de Apocalipse 19, de 11 em diante. Ele será destruído, então, pela manifestação da vinda de Cristo. Será destruído. E ele age segundo a eficácia de Satanás. Nós sabemos que o poder do anticristo, o poder desse homem da iniquidade que se levantará, no poder de Satanás. Ele fará prodígios, tem poder, né? Ele vai manifestar poder, sinais, prodígios de mentira. A Bíblia nos ensina que ele vai até ressuscitar, entre aspas, pessoas, né? E todo engano, eu falei entre aspas aqui, porque não é uma ressurreição como a ressurreição que Jesus experimentou e que todos os crentes vão experimentar. Todo engano da injustiça é próprio dele para os que perecem, porque não acolheram o amor à verdade. O antídoto, o remédio contra esta situação, irmãos, é amor
a verdade, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida. Então, o amor à verdade revelada na palavra de Deus, a verdade escrita, que é a Bíblia, o amor não é amor à Bíblia, não. Tem gente que ama a Bíblia. Nós precisamos amar a Deus. A palavra. Tem gente que idolatra a Bíblia, acha que a Bíblia, esse livro de papel, tem poder. O que tem poder é a mensagem que está dentro da Bíblia. E se nós não lermos a Bíblia, se nós não assumirmos toda a mensagem que ela nos apresenta, nós viraremos leitores de Bíblia e não cumpridores da palavra. Tiago já abre os nossos olhos para isso, né? Que nós devemos ser não somente ouvintes ou leitores, mas cumpridores da palavra. Então, esse anticristo age segundo a eficácia de Satanás e vai fazer até milagres, porque e vai enganar aqueles que não acolheram a verdade. Bíblia, aprendizado dela, prática daquilo que aprendemos, fé naquilo que ela diz, crença no Deus que ela revela. Isso sim é que é aquilo que nós desejamos e que Deus quer que nós tenhamos em relação à Bíblia. O apóstolo, entretanto, depois de tantas coisas, né, ele dá graças a Deus. O apóstolo dá graças a Deus. O texto de hoje diz assim: entretanto, devemos dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus escolheu vocês desde o princípio. Ô, glória, hein? Coisa maravilhosa. O apóstolo, então, está dando graças pela vida dos tessalonicenses. Foram escolhidos desde o princípio para a salvação, foram santificados no Espírito Santo. O que significa isso? Santificados no Espírito Santo. Foram separados para Deus. Irmãos queridos, nós fomos separados para Deus. Ele fez isso por causa do seu amor intenso, por causa da sua graça, por causa da fé operante que ele colocou no nosso coração, e nós fomos levados a crer por causa dessa fé operante que ele derramou na nossa mente a partir da leitura, do ouvirmos a palavra. Por isso que Paulo fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, o apóstolo dá graças a Deus por isso, porque foram os tessalonicenses foram santificados no Espírito Santo. Paulo dá graças a Deus ainda pela fé na verdade do Evangelho que eles apresentaram, né? E os crentes de Tessalônica foram chamados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Sem pregação do Evangelho não há salvação. Por isso que Paulo fica feliz de poder pregar o Evangelho, porque é a única possibilidade que existe de crer ouvindo o Evangelho. E a fé é a resposta positiva, ela propicia uma resposta positiva ao Evangelho. A fé verdadeira é uma resposta positiva ao Evangelho. E o efeito desse Evangelho, Paulo está dizendo isso aqui, é permitir que nós alcancemos a glória de Cristo. Que bênção maravilhosa nós alcançarmos a glória de Cristo. E a glória de Cristo significa, entre outras coisas, perdão de pecados, transformação da nossa natureza pecaminosa e identificação com Cristo para sermos herdeiros com Ele de todas as coisas, co-herdeiros, né, de Deus de todas as coisas. Isso é a glória que nos está reservada e que já é nossa, potencialmente, em Cristo Jesus.
né? Ainda estamos vivendo neste corpo mortal, mas estaremos definitivamente salvos e glorificados depois que chegar o glorioso dia da nossa redenção. Paulo orienta, então, os irmãos. Irmãos, não recebam, não aceitem, não sejam influenciados por qualquer tipo de orientação. Como é atual esse texto? Nossa, né? Não recebam qualquer tipo de orientação. Seja por espírito, né? Alguém que fala como se fosse um profeta de Deus, seja por palavra, alguém que esteja pregando, ou seja por carta, como se fosse do próprio Paulo, não é como se procedesse do apóstolo. Ele diz: não se alterem da sua conduta, da sua crença, e mantenham a sua conduta, porque eu já ensinei vocês, não arredem pé da verdade, né? Que vocês permaneçam firmes, guardando a tradição, não é? Os ensinos que eu ministrei à igreja, eu ensinei vocês. Não escapem disso, não saiam disso, porque a palavra que eu falei a vocês, palavra que Deus me deu para falar para vocês. Ele encomenda, então, a Deus e ao Senhor Jesus Cristo o cuidado, o consolo dos irmãos. Ele pega os irmãos como se fosse um presente dele e entrega nas mãos do Senhor Jesus e diz: cuide deles, porque pertencem a ti. Que coisa maravilhosa se os pregadores entendessem isso, né? Tem gente que acha que é dono da igreja, dono dos crentes e tal. Não, os crentes, os ministros de Deus trabalham pregando aos crentes e quando eles se convertem, eles são entregues ao Senhor, entregues a Deus, para que Deus preserve pela presença do Espírito Santo a vida desses crentes. Ele, então, deseja que esses crentes sejam preparados. Ele deseja que o Senhor Deus prepare os crentes para aquilo que eles foram criados, ou seja, que Deus faça nos crentes a boa obra, complete a boa obra. Para que Deus separou os crentes? Ele separou para as boas obras e para a boa palavra, para o testemunho, de acordo com as Escrituras. De acordo com as Escrituras. Paulo fala isso aos Efésios também, dizendo que nós fomos preparados, salvos, né? Pela graça, sois salvos mediante a fé, para as boas obras. Quais boas obras? Aquelas que, como crentes em Cristo, nós devemos praticar. Nós não somos salvos por boas obras, mas nós somos salvos para praticar boas obras. Só os salvos podem praticar boas obras. Antes de ser salvo, ninguém pode praticar boas obras, né? Então, eu digo boas obras aqui no sentido de produzir obras que mereçam salvação. É nesse sentido que Paulo está ensinando. Então, concluindo, para a gente poder conversar um pouquinho sobre qualquer dúvida que os irmãos tenham. Concluindo, primeiro, Paulo está falando que Deus nos concedeu bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais. A primeira delas é a eleição. Deus nos elegeu. É um ato pelo qual, a eleição, um ato pelo qual Deus manifestou a sua vontade de prazer. Quando Paulo fala lá em Efésios, beneplácito é uma manifestação da vontade soberana de Deus que dá prazer a ele. Às vezes a gente pensa num Deus sisudo
que não pode ter prazer, não. Deus realizou muita coisa para lhe dar prazer. E não há nada errado nisso, pelo contrário. Isso é maravilhoso, porque Deus tem prazer naquilo que é certo, naquilo que é de acordo com a sua natureza. Então, a eleição é o ato pelo qual Deus manifestou a sua vontade de prazer, sua vontade soberana e que lhe dá alegria. E Jesus é uma pessoa que fez isso. Por isso, Deus fala sobre Jesus, né? Quando no batismo lá, este é o meu filho amado em quem tenho todo o meu prazer, né? Porque Jesus foi obediente, absolutamente obediente. Então, deu prazer ao Pai. Então, Deus escolhe pessoas por meio do chamado do Evangelho. Ninguém é escolhido a não ser por meio do chamado do Evangelho. É por isso que a igreja precisa pregar, porque nós não sabemos aqueles que são chamados, né? Mas sabemos que é o Evangelho pregado que produz salvação. Os não escolhidos são aqueles que não aceitando o chamado, não aceitam o chamado, não aceitam a vocação evangélica do chamado de Deus. Segunda, Deus nos concedeu bênçãos espirituais. Ele nos santificou. A primeira é nos elegeu, a segunda é nos santificou. O que significa isso? Santificou. Significa que ele nos separou para si mesmo. Ele escolheu para si, separou para si. Essas pessoas separadas para Deus jamais poderão se misturar com qualquer outra coisa, porque nós fomos escolhidos exclusivamente para Deus. O crente pertence a Deus, ele é de Deus, ele não pode ser de outra pessoa, ele precisa viver para a glória de Deus. Este mundo aqui é um mundo passageiro, é um período temporário, e a verdade é que nós estamos sendo preparados aqui neste mundo para uma vida poderosa, gloriosa na eternidade, porque Deus nos santificou. Santificar aqui significa separar. E separar aqui significa ter uma natureza semelhante à de Deus. Deus nos tornou semelhantes a seu Filho Jesus Cristo, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, nós vivemos nesta condição, essa transformação segundo a natureza moral de Cristo. Nós precisamos parecer com Jesus. Essa identificação com a sua natureza perfeita. Terceiro, nós fomos escolhidos também para boas obras, que são consequência da transformação da nossa natureza. Por que os crentes podem e os não crentes não podem fazer boas obras? Por causa da natureza. Enquanto eu não tiver natureza transformada, eu não posso produzir obras transformadas. Quem tem natureza pecaminosa que não morreu na cruz do Calvário, quem tem natureza pecaminosa não transformada, não pode produzir boas obras. A árvore má não pode dar bom fruto. Mas o crente tem natureza transformada. Ele agora é árvore de raiz boa. Então, é a árvore boa que produz bons frutos. Deste modo, então, nós temos a nossa consciência transformada e a nossa natureza transformada. Então, com natureza transformada, Deus quer que nós produzamos, pelo Espírito Santo, bons frutos, boas obras, para a glória de Deus. Ninguém produz boas obras para si, produz para a glória de Deus.
Quarta bênção espiritual, a perseverança. Perseverar é manter-se na obediência à palavra. É uma pena que muitas pessoas começam bem, mas elas não frutificam. Elas não permanecem na palavra, no conhecimento e na prática e na defesa da verdade, como ensina a carta de Judas. Judas fala dessa defesa da verdade, defesa da, do, do teor da fé, do conteúdo da fé. Isso está nas nossas mãos e nós devemos ser fiéis à fé recebida, essa fé recebida de uma vez por todas, que não pode mudar, como tem sido mudada, inclusive, pela igreja. Né? E agora, muitas denominações já mudaram e muitas heresias têm surgido, e a gente se entristece com essas heresias. Pior de tudo é que muitas delas nascem no meio da igreja evangélica. Quinta e última bênção espiritual aqui nessa carta. Tem muitas outras, mas aqui nesse texto. É uma bênção, a comunhão. Comunhão é uma bênção espiritual do evangelho. E ele nos torna filhos do mesmo Pai. Então, nós constituímos uma família em Cristo Jesus. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Somos uma família e devemos manifestar amor uns pelos outros. Isso é o que Paulo estava ensinando nesse pequeno trecho de 5 versículos que nós estudamos aqui. Que a graça do Senhor abundante, maravilhosa, soberana, possa nos conduzir a agirmos do modo como nós temos visto aqui, reconhecendo que são bênçãos espirituais que Deus nos dá, a eleição, santificação, prática das boas obras, a perseverança e a comunhão. Deus abençoe a todos.